dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma história aqui do nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora? Se inscreve, deixa o joinha, aperta o sininho, deixa seu comentário. Aqui embaixo tem a playlist também do Mundo Gringo. Ó, é melhor que muita série na Netflix, tá, querida? Porque ali é mais de 1000 histórias pra vocês. Aliás, eu acho que já são 2000 histórias. 2000 histórias da vida real, que você vai chorar, vai rir, vai ficar com raiva. Temos história Fogo no Parquinho, história Rivotril, tudo que você quiser. E hoje não é diferente, vamos então para a nossa história de hoje. Bom, ela falou assim para eu deixar... Ela falou assim para eu deixar o título que ela colocou aqui. Nossas traições salvaram o nosso casamento. Como que foi isso, gente? Vamos ver. Dani, tudo bem? Me chamo Alice e hoje vou contar minha história para você. Bom, vou começar do começo. Eu tenho 3 irmãos. Sou somente eu de mulher e sou a mais velha. Então eu cresci num ambiente muito difícil. Quando minha mãe só tinha eu e meu irmão, todos os nomes já estão trocados, tá, gente? Meu pai traía muito ela, mas muito mesmo. Ele nunca bateu nela, mas naquela época ele era um péssimo marido. Ele não gostava de trabalhar, até doença venérea ele passou para minha mãe. Ela teve HPV e com isso teve câncer de colo do útero. Meu irmão Felipe era uma criança muito doente também. E nisso minha mãe se desdobrava em 1000, pois ela fazia o tratamento de câncer, tinha que fazer o tratamento do meu irmão e ainda cuidar, né, da casa das crianças. Bom, minha mãe quase morreu de câncer. Um dia fomos numa reunião da igreja e um homem revelou para ela que ela seria curada. E para provar, Deus colocaria um bebê no ventre dela, coisa que todos os médicos diziam que seria impossível acontecer. No outro dia, minha mãe fez um exame e lá estava minha mãe grávida de Gabriel. Após isso, meus pais ainda tiveram mais um filho, Augusto. Depois do câncer, meu pai resolveu finalmente virar homem. Parou com as traições, só que nisso ele já havia quebrado algo dentro da minha mãe. Ela nunca mais foi a mesma. E nisso, quem começou a trair meu pai foi a minha mãe. Depois que meu irmão Augusto nasceu, minha mãe teve depressão. Ela tentou várias vezes tirar a própria vida. Mas esses não eram os planos de Deus para a vida dela. Hoje em dia meus pais vivem bem. Minha mãe ainda trai meu pai. Ele sabe de tudo, assim como eu e meus irmãos. Mas ele finge que não vê. E a gente não se mete. Eu não sei se eles são felizes, mas eles vivem bem e sem brigas. Gente, vocês viram o título que ela botou, né? Eu tô pensando aqui, será que repetiu a história? Porque ali o pai traía a mãe traía o pai e pelo visto ela repetiu essa história, né? Agora vamos começar de fato a minha história. Eu, por sempre ter vivido nesse ambiente difícil, me tornei uma pessoa muito responsável. Eu que criei meus irmãos. Minha mãe sempre muito ausente por conta dos problemas e também problemas psiquiátricos que ela tinha. Eu achei importante dizer tudo que minha mãe e meu pai viveram para que as pessoas não julguem ela. Porque ela foi sim uma mãe ruim, mas ela estava passando por problemas que qualquer um se desestabilizaria. Enfim, voltando para mim, eu criei meus irmãos. Hoje em dia não moro mais com meus pais. E até hoje, quando tenho algum problema, meus pais vêm falar comigo para eu resolver. Principalmente problemas em relação aos meus irmãos. O que para mim mesmo, me sobrecarregando de certa forma, sempre foi muito bom, porque me fez ser uma pessoa mais madura. Vou pular a parte que não importa e ir direto ao fato, que é o título da história. Conheci Rodrigo aos 14 anos. Ele tinha a mesma idade. Nos conhecemos e ficamos trocando conversa. Rodrigo morava numa cidade vizinha da minha, mas como éramos 2 crianças, era possível a gente se encontrar. O Rodrigo, desde o começo, sempre se mostrou uma pessoa disposta e acabamos brigando. Uma vez, quando nos conhecemos, quando eles brigaram, eles se afastaram por quase 1 ano.
Completei 15 anos, Rodrigo é 6 meses mais novo que eu. E no aniversário dele de 15 anos, eu resolvi mandar uma mensagem parabenizando. E nesse mesmo dia combinamos de nos encontrar. Nessa fase da minha vida, como eu disse, eu já era uma pessoa muito responsável. Meus pais já me deixavam sair. E eu fui até a cidade de Rodrigo. Era dia 2 de outubro de 2015. Ficamos lá aos beijos pela primeira vez. Depois disso, continuamos conversando. A gente se falava todos os dias pelo WhatsApp. E sempre nos demos muito bem. No meu aniversário, praticamente 6 meses depois, do nosso primeiro beijo, nos encontramos pela segunda vez. E ele me pediu em namoro. Eu aceitei e estamos juntos até hoje. Rodrigo sempre se mostrou uma pessoa muito correta. O que eu não sabia é que depois ficou claro, quando eu fui conhecer os pais dele, que o Rodrigo tem uma condição de vida muito boa. Hoje em dia, minha família tem uma condição de vida boa. Temos certos luxos que muitas pessoas não têm. Mas a família de Rodrigo ela ainda é um nível acima da minha. Mas isso para nós nunca foi problema, e nem para nossas famílias. Pois mesmo hoje em dia, eles vivem muito bem. Conquistaram tudo com muito trabalho e muito esforço. Então sempre foram pessoas muito boas e humildes. Eu tenho um carinho enorme por eles. Sinceramente, os pais de Rodrigo são exemplo de casal que eu quero para mim. Meu relacionamento com o Rodrigo sempre foi um mar de rosas. Ele é uma pessoa discreta na dele, eu uma pessoa comunicativa, faço amizades fácil. Quem conhece a gente diz que eu converso por nós dois e é verdade. Mas mesmo com as nossas diferenças, sempre soubemos levar nossa relação de uma maneira leve. Eu achava que tinha encontrado o homem perfeito, até que em 2020 tudo mudou. Primeiramente, eu gostaria de dizer que quando você namora alguém há muito tempo, principalmente igual eu e o Rodrigo, que nos conhecíamos desde adolescentes, fomos mudando durante um tempo. Você precisa aprender a amar a pessoa que você está todos os dias, pois a gente vai mudando muito a cada ano que passa, principalmente porque a gente sai da adolescência e vai para a fase adulta. Em 2020, mais precisamente em maio, o Rodrigo parecia meio distante. Ele sempre foi uma pessoa fechada, com sentimentos. Se algo estava incomodando ele, isso me incomodava e incomodava muito. Mas como o avô dele estava doente, eu acreditei que fosse por isso e parei de ficar cobrando. Nesse tempo eu já tinha 20 anos e o Rodrigo iria completar 20 anos. Ele já dirigia, então todas as vezes que nos encontrávamos, era a época da pandemia, estava tudo fechado, ele me buscava ou vinha até a minha casa. Nessa fase, nós dois fazíamos faculdades em aulas online. Rodrigo, a cada dia que passava, estava mais distante, até que uma menina, vou chamá-la de Kátia, começou a me fazer provocações no Facebook. Até então eu não entendia o que estava acontecendo, eu nunca havia feito nada para ela. Como eu disse, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, e nesse momento eu já namorava há 4 anos com o Rodrigo. Kátia ficava reagindo com um kkk nas minhas fotos. Me marcava em publicações e depois apagava. Nisso desconfiei que fosse algo relacionado a Rodrigo. Eu perguntava a ele dizia que não sabia de nada. E sem provas eu também não tinha como acusá-lo. Mandei mensagem para ela questionando o porquê dessa atitude que ela tinha. Até que no dia dos namorados eu fui dormir na casa de Rodrigo e essa menina começou a postar coisas e me marcar. Nada explícito, mas deixava claro que era relacionado a Rodrigo. Nesse dia, era um sábado, eu chorei muito. Eu virei de costas para ele na cama e chorei. Ele saiu do quarto, foi lá fora, e nisso eu tive a certeza que tinha alguma coisa errada. Eu perguntei para ele se ele tinha alguma coisa para me contar e ele disse que não. Eu só concordei e falei que iria dormir. No outro dia, ele me levou embora e não falou mais nada. Era domingo. Nesse dia eu saí com umas amigas e à noite ele me mandou uma mensagem perguntando se ele poderia me ver. Eu disse que sim. Nisso ele foi me encontrar e me contou que havia me traído. Não com Kátia, mas com a irmã dela. Eu nem vou dar o nome para ela porque a menina que de fato ele ficou nunca me fez nada. Quem me infernizou foi a irmã dela. Nesse dia ele chegou chorando, me pediu perdão, disse que me amava, que não queria me perder.
que ele tinha tomado uma atitude errada e que no momento ele não pensou em mim. E que essa tinha sido a pior decisão da vida dele. Eu no momento não senti nada. Parece que, sei lá, eu já sabia do que estava acontecendo. Só que eu não conseguia ter uma reação. Eu abracei ele, confortei e disse que estava tudo bem, que todo mundo errava. Ele concordou e disse que entenderia se eu não quisesse mais ficar com ele, se eu não quisesse dar uma segunda chance. Eu disse que era cedo para isso, mas que eu iria pensar. Essa fase da minha vida eu me sentia um lixo, gente. Só quem já foi traída sabe o quanto a gente se sente mal. Eu comecei a procurar defeitos em mim, até que conforme foi passando o tempo, eu entendi que o problema não era eu, que o problema era ele. Rodrigo, como eu disse, provou em todos os momentos que tinha se arrependido, que estava disposto a fazer valer a pena. Após isso, todas as reclamações que eu tinha no nosso relacionamento simplesmente desapareceram, porque ele começou a se esforçar e se doar ao máximo para a nossa relação dar certo. Ganhei alianças, ele sempre me fazia surpresas. Toda semana ele ia me ver e a gente dava um jeito de fazer algo diferente, mesmo que fosse na pandemia. Nós fazíamos trilhas, saíamos, andávamos de bicicleta, cachoeira, coisas que eu sempre quis fazer. E sinceramente a traição de Rodrigo naquele momento salvou o nosso relacionamento, pois ele virou um outro Rodrigo. Ele começou a fazer com ela coisas que ele nunca quis fazer, que ela vivia chamando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Depois disso, acho que ele tentou tanto se redimir que ele vira lá o Rodrigo o homem que ela queria, né? Bom, vivemos assim até 2021, quando eu recebi uma proposta para trabalhar na minha área em uma outra cidade, na cidade que eu moro atualmente. Fica um pouco longe da cidade dele, mas ainda é perto. O Rodrigo foi a pessoa que mais me apoiou, disse que me ajudaria com aluguel, e no dia que me mudei de fato ele veio com a minha mãe me trazer. Sempre foi meu sonho morar aqui. Ele sabia e nunca se opôs. Muito pelo contrário, ele sempre me apoiou em tudo que eu sonhei. Mas agora, pulando um pouco, vamos para a segunda e última fase da história. No final de 2021, eu fiquei trabalhando home office e fui ficar na casa dos meus pais um tempo e, consequentemente, fiquei alguns dias na casa de Rodrigo. Quando um dia peguei o celular dele, vi algumas conversas com amigos. Sinceramente, não era nada relacionado a terem ficado com alguém, mas era coisas do tipo, nossa, você viu como fulana tá gostosa, como tá bonita? Esse tipo de coisa. Nesse dia, me voltou mais uma vez tudo que eu tinha passado com ele antes. E acabei terminando com o Rodrigo. Mas acabamos voltando. Ele me pediu perdão, implorou para eu dar uma chance, disse que sabia que tinha errado, mas era só uma conversa de moleque, de homem. E eu, por amor a ele, perdoei. O problema foi que depois disso algo se quebrou em mim. No começo de 2022, minhas aulas voltaram presenciais. Eu morava longe do meu serviço, eu saía do serviço direto para a faculdade. Acordava às 5 da manhã e isso me fez começar a ter crises de ansiedade e vários outros problemas. E ainda não estava muito bem. Ela não estava muito bem com o Rodrigo Ela não estava muito bem com o Rodrigo nessa fase, tá? Mas estávamos juntos. Quando foi em março, minha menstruação atrasou. Fiz vários testes de gravidez, todos negativos. Mas eu estava passando muito mal. E quando resolvi fazer o exame de sangue, meu beta deu inválido. Para quem sabe, o beta é inválido quando o hormônio não está alto o suficiente para considerar uma gravidez, nem baixo o suficiente para considerar que você não está grávida. Nisso, Rodrigo, ciente de tudo, uma semana depois eu repeti o exame e meu beta tinha dado negativo. Não vou mentir, no momento dei graças a Deus. Eu não queria ser mãe naquele momento e minha relação com o Rodrigo não estava nem de longe na melhor fase. Eu tinha uma rotina exaustiva, mas marquei um ginecologista para verificar o motivo do beta ter dado acima do normal. E como a colação de grau de Rodrigo ia ser em um dia de semana, juntei o útil ao agradável e marquei o médico no mesmo dia, pois assim eu pegaria um atestado e iria no meu médico e na
colação. Lembre-se que ela estava morando em outra cidade, então talvez o médico fosse na cidade dela, né? Daí eu nunca me esqueço, foi uma quinta-feira, cheguei no consultório, expliquei meu caso para a médica, fui examinada e veio a notícia. Eu havia engravidado, mas eu havia perdido o bebê. Naquele momento eu fiquei em choque, me senti culpada, porque quando meu beta baixou eu dei graças a Deus. Como uma pessoa podia dar graças a Deus por perder um filho? Eu me senti a pior pessoa do mundo. Mas, mesmo eu não querendo aquela gravidez. Mas aquele dia era a colação de grau de Rodrigo, ele iria vir para minha cidade junto com a família. Eu respirei e decidi que eu não ia contar nada para ele. Bom, depois de terminar 4 anos de faculdade, não seria bom falar para ele da morte de um filho, né? Rodrigo veio, fomos na colação, foi tudo maravilhoso. Tirando a minha cara de choro, eu tinha decidido que eu iria contar para ele no dia seguinte. No dia seguinte eu não tive coragem. E no final de semana eu iria para lá. Então falei que eu contaria pessoalmente. Mas também não tive coragem. Começou então uma nova semana. Durante a semana eu tinha uma rotina muito corrida, então não conseguiria contar para ele. Resumindo, até hoje o Rodrigo não sabe que perdemos um bebê. Hoje já se passou muito tempo e eu nem tenho coragem de voltar nesse assunto. Mas enfim, como eu disse, eu fui demitida do meu serviço. Graças a Deus foi a melhor coisa que me aconteceu. Me mudei para um lugar no centro da cidade e encontrei um novo emprego. Num lugar tranquilo, sem cobranças. Sou responsável pelo meu setor, então é muito mais de boa. É uma empresa em que praticamente trabalham só homens, até aí tudo tranquilo. Eu sempre fui muito profissional e eu sempre tive noção de que trabalho é trabalho. Ainda nessa fase, eu e Rodrigo não estávamos muito bem. Eu havia decidido finalmente terminar. Eu não conseguia mais olhar na cara dele, pelo que ele tinha feito e pela culpa de eu esconder algo tão importante. Nós estávamos brigando muito. Rodrigo não me fazia me sentir bem, eu não recebia um elogio da parte dele, ele era muito seco, não tinha sentimento, sabe? Eu e Rodrigo havíamos combinado que quando terminássemos a faculdade ficaríamos noivos, e isso não aconteceu. Nisso conheci Juan. Juan, sempre muito educado, trabalha num outro setor, mas a sala dele é ao lado da minha. Começamos a conversar, primeiro coisas do serviço, até que as conversas foram indo e acabou passando dos limites. Eu nunca escondi de Juan que eu tenho um relacionamento e ele também namora. Mas a princípio ele me escondeu. Mas quando as coisas começaram a esquentar, ele me contou. Quando começamos a namorar, fazia pouco mais de um mês que Juan estava namorando. Peraí, quando começamos o quê? Namorar? Pra ficar, né, amiga? Eu já tinha 6 anos com o Rodrigo. Nós dois nos demos muito bem de cara. Juan é mais velho. Hoje eu tenho 22 e ele 28. E eu sempre deixei claro pra ele que eu tinha me interessado, mas eu não queria um relacionamento sério. E o que mais me espantou foi a minha atitude. Pois, como eu disse, eu sempre odiei traição. E ali eu estava traindo, né? Bom, Juan foi uma pessoa pra mim na qual vou ser grata pelo resto da vida. Ele voltou a me fazer me sentir mulher, me elogiava, me dizia o quanto eu era linda, o quanto eu era interessante. Ele queria estar perto de mim e falava comigo o tempo todo. Nós dois sabíamos que era errado. Uma coisa importante dizer é que nunca tivemos, né? Eles nunca chegaram às vias de fato, se é que vocês me entendem. Foi só os beijos, tá? Conversamos muitas bobagens, nos envolvemos, mas a gente sabia que se nos encontrássemos fora do serviço ia acabar rolando alguma coisa e poderíamos nos arrepender. Mas enfim, nessa fase conversei com o Rodrigo e disse que eu não queria mais. Não por Juan, sabe, gente? Até porque, mesmo nós dois conversando muito, ele sempre deixou bem claro que ele gostava da namorada dele. E que ele não queria terminar com ela. Mas foi por mim, pela minha relação com o Rodrigo, que não estava boa. O Juan me fez entender que eu queria ter mais. O Rodrigo, quando recebeu a notícia, ficou em choque, me pediu um tempo, até no final de semana, para conversarmos pessoalmente. Eu concordei porque eu não estava terminando para ficar com ninguém. O Juan foi apenas um empurrão
para eu terminar. Chegado no final de semana, eu fui conversar com o Rodrigo e veio a surpresa. Rodrigo me pediu em casamento. E me pediu mais uma chance. Ele disse que queria consertar as coisas comigo e que se eu ainda o amava, o resto ele daria um jeito. E só precisava dizer que se eu ainda o amava, e eu fui sincera. Eu disse que o amava, mas eu não sabia se ele iria conseguir recuperar o que tinha se quebrado dentro de mim. Porque eu não confiava mais nele. Eu sentia que qualquer oportunidade que ele tivesse, ele iria me magoar novamente. Eu e Juan terminamos a nossa... Ela disse terminamos porque não era um namoro, né? Terminamos a nossa relação. Ele não queria, mas eu achei melhor para nós dois. E desde então, o Rodrigo vem fazendo de tudo para mim. Ele falou com meus pais sobre o casamento e nosso plano é no final do ano que vem que ele venha para a mesma cidade que eu estou morando e vamos comprar um apartamento. Sinceramente, gente, ninguém conhece de fato toda a história. Só você, Dani e o pessoal do canal. Mas por incrível que pareça, tanto a traição dele como a minha foram o que salvaram a nossa relação. Pois foram momentos que ficou na beira do fim e eu sinceramente não sei se de fato a gente vai chegar a se casar, se a gente vai ficar junto, ainda somos muito novos. Mas o que eu sei é que tanto aquela menina como o Juan foram caminhos que fizeram eu e o Rodrigo chegar onde estamos hoje. Ele voltou a ser o homem pelo qual me apaixonei, por incrível que pareça, consegui confiar nele de novo. Porque depois do Juan eu entendi que eu também sou uma pessoa legal, mas que eu também, né, tenho lá meus defeitos, que ela também teve vontade lá de trair o Rodrigo. Enfim, Dani, essa é a minha história, eu sei que muita gente vai me julgar, mas eu gostaria de deixar claro que para eu ter esse sentimento, né, não significou que eu me orgulhe disso. Eu só entendo que a vida não é um caminho reto. Existem curvas para chegar no seu destino. E essas foram as curvas que eu passei para chegar no meu. Enfim, Dani, um beijo. Um dia eu volto aqui para contar como isso terminou. Muito obrigada por ser ouvida. Obrigada a você, Alice, por mandar a sua história pra gente. Olha, eu acho assim... Gente, vocês começaram a namorar muito cedo, né? Você tinha 14 anos. Eu conheço poucas pessoas, assim, que namoraram uma pessoa... Por exemplo, minha prima Sabrina, né? Que tá sempre aqui no canal. Sabrina começou a namorar, acho que ela tinha 13 anos. E ela está casada até hoje com o Flávio. Então, assim... Você acaba não conhecendo outras pessoas... Você acaba não se dando a oportunidade de viver, né? Por exemplo, você com o Rodrigo, o que você conheceu? Só o Rodrigo. Então, quando você entra uma outra pessoa, talvez até pra ele também, né? E vocês se envolvem ali, isso talvez tenha feito, não, com certeza eu gosto mesmo, é do Rodrigo, eu gosto. E ele, de repente, viu dessa maneira também. Porque vocês começaram a namorar muito novinhos, e eu acho assim que todo mundo deveria viver essa fase da adolescência, sabe? Para conhecer pessoas, ter experiências diferentes. Eu acho que isso é muito importante, sério. Eu sou... Cara, como é que eu vou falar? Mas eu sou meio contra essa coisa de... Ai, casei com meu primeiro namorado... Porque eu acho assim, que chega numa hora que você pensa assim, nossa, que experiência eu tive na vida, né? Só com ele, só conheci ele, você não tem muito um parâmetro, sabe, pra fazer. Porque você só teve aquela relação, você só teve aquele cara. Ah, tem gente que vai falar, ai Dani, credo, nossa, eu queria ter tido só uma pessoa, me apaixonado e ficado. Aí eu não, eu vim na vida pra viver experiências, entendeu? Claro que às vezes a gente vive experiências, né, que a gente... ruins, né, mas eu acho que a gente tem que sim ter experiências, conhecer pessoas, pra não ficar nessa coisa da curiosidade, sabe? Bom, o que você falou ali, eu já passei por coisas assim, sabe? De você não estar feliz, às vezes, como a outra pessoa tá te tratando, como a outra pessoa está agindo com você. Aí você conversa com essa pessoa, não sei se foi o seu caso ali, não sei se você chega a conversar com o Rodrigo
e se abre pra ele, olha, eu não tô feliz, nossa relação não tá a mesma. Porque, gente, eu acho assim, como você mesmo falou, a vida ela não é uma linha reta. Não é porque a sua relação hoje está boa que ela vai ficar maravilhosa o resto da vida. Vão ter fatores externos que vão acontecer, internos. Então, assim, você é todos os dias ali um teste, eu acho, sabe? Todos os dias alguma coisa vai acontecer, pessoas vão aparecer na sua vida, você tá vivendo, então a vida vai acontecendo, né? Mas tem certas situações, assim, igual eu já passei também, de relacionamentos, de eu não estar feliz com o que estava acontecendo. E sério, cara, eu falar, verbalizar, olha, isso não, porque eu acho que verbalizar é muito importante. Não adianta achar assim, pô, o cara tá vendo que eu não tô feliz. Não, às vezes ele não tá vendo. Você tem que falar, olha, eu não gosto disso, ou eu gosto disso, ou tá ruim pra mim assim, tá bom pra mim assado. Mas assim, lembro que dessa vez eu verbalizei, eu falei, olha, não tô gostando disso, não tô... E a pessoa não, né? Hoje eu entendo que as pessoas não mudam por causa de outras. Elas só vão mudar a partir do momento que aquilo fizer mal a elas, né? Então não adiantava também, mas naquela época eu não sabia disso, então eu ficava pra essa pessoa, olha, eu não tô gostando desse tipo de comportamento assim, olha, eu não tô gostando disso, bebê. E eu lembro que eu ainda falava, olha, um dia eu vou cansar e um dia eu cansei. E gente, no dia que eu canso, acabou. Pra mim é muito difícil dar uma segunda chance, né? Tanto que eu acho que eu nunca voltei com o ex meu assim, terminei e voltei. Porque eu sempre entendi que se terminou, tava uma bosta, era pra terminar. Não tinha esse negócio de terminar e voltar. Mas eu também sou o tipo de pessoa que eu vou até a última linha de esperança, a última consequência, sabe? Eu lembro que eu falava, não tô feliz. Não sei o que, vai mudar, vai mudar. Não aconteceu e foi igual aconteceu com você. Algo se quebrou dentro de mim, sabe? Que eu não conseguia ali mais. Não conseguia olhar para aquela pessoa como eu olhava antes. Já não admirava mais aquela pessoa. E aconteceu de aparecer outras pessoas na minha vida, né? E me mostrarem, ficar assim, peraí, eu tenho que ficar mendigando o amor dessa pessoa aqui, eu tenho que ficar mendigando que essa pessoa mude. Cara, aquele ditado é o mais certo do mundo, os incomodados que se mudem. Quem estava incomodado ali era eu. Então quem tinha que sair fora daquele relacionamento ali era eu. Eu não tinha que ficar ali pedindo pra pessoa mudar, porque é o que eu já falei aqui no canal pra vocês. Hoje eu entendo isso. As pessoas não mudam, gente, se aquilo não estiver fazendo mal pra elas. Mas aquilo tá fazendo mal pra você. Então quem tem que se mudar, no caso, se retirar ali? Você. No caso, então, eu me retirei. Mas eu entendo o que ela quis dizer aqui, que de repente, essas traições aí que aconteceram, né, eles por serem muito novos, começaram a namorar muito novos, talvez ele também não teve muitas experiências, nem ela, aliás, não tiveram, né, porque começaram com 14 anos, eu não acredito que antes dos 14 eles tinham tido muitos namorados, então pode ser sim que esse medo, realmente eu vou perder essa pessoa agora, peraí, deixa eu mudar aqui porque eu não quero perdê-la. Se o meu jeito vai fazer eu perder ela, né, deixa eu dar um jeito aqui de mudar porque eu não quero perdê-la. Então, pode acontecer sim, óbvio, né, mas a gente vai aguardar aqui as notícias aí que você vai dar pra gente. Deixe seu comentário aí. E vocês, gente, já teve algum relacionamento que com uma traição tudo mudou pra melhor? Acontece, pode acontecer. Normalmente muda pra pior, né? Mas que pode. Beijo pra vocês e até o próximo. Tchau.